tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. A tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Sejam bem-vindos, queridos amigos, para que juntos nós nos preparemos para o terceiro domingo do tempo comum, neste dia 22 de janeiro. Com muita fé, vamos nos preparar para celebrar bem esta liturgia, iniciando o tempo litúrgico chamado comum, onde nós olhamos particularmente para o dia a dia de Jesus, sua missão, seus ensinamentos e tudo aquilo que ele vivenciou na sua vida pública. Juntos passemos ao primeiro passo da leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma profecia de Isaías, já no início é dito que fala dos tempos passados. Então, cuidado com a linguagem, com as palavras, que está falando de algo que já aconteceu no passado. Especialmente, a gente percebe isso por causa de algumas palavras. Andava, habitavam, fizeste, aumentaste. Cuidado com essas duas últimas, que elas não têm S no final. Regozijam, uma palavra aqui um pouco diferente. Exaltados. E depois outras expressões ainda. Dividirem os despojos, ou seja, aquilo que restou, né, o resto daquilo que sobrou ali depois da guerra. Então, despojos. Abateste, Madiã. Então, são todas palavras aí que nós devemos cuidar. Os nomes de algumas cidades também aparecem aqui, cidades, localidades. Zabulon, Neftali, além-Jordão, Galileia e lá no final da leitura, Madiã. Então, cuidado com essas expressões. O salmo dessa liturgia, 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção
Neste salmo, cuidemos com a segunda estrofe, que é irregular, com 6 versos. Então, cuidado com a métrica, especialmente para quem vai cantar, para que a melodia se encaixe nesses 6 versos. Algumas expressões. Na primeira estrofe, há uma pergunta: de quem eu terei medo? E aí no final ainda diz assim: perante quem eu tremerei? Então é uma pergunta e é o verbo tremer, né? De trêmulo. Então é tremerei. E não de temor, mas de tremor, né? Então cuidado para a gente pronunciar bem essa expressão. Depois outras ainda, e é só isto na segunda estrofe. Então não é isso com 2 S's, mas tem um T. Então é isto. E ainda contemplá-lo no seu templo. Então também templo aqui de edificação. Não é tempo de relógio, é templo. E no final, na terceira estrofe, há uma exclamação. Então a gente precisa ter aqui também o tom de exclamação. Espera no Senhor. Então aqui é uma admiração. Então a gente também dá essa entonação na leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura de São Paulo aos Coríntios, muito interessante, tem algumas coisas que precisamos cuidar aqui. No começo diz exorto, então cuidado para esse verbo. Senhor nosso Jesus Cristo, a expressão concordes, né, ou seja, que tem a concordância. Admitais, com D mudo, então cuidado aqui também nessa palavra. Depois, Cloé, né, um personagem que aparece aqui, uma informação sobre a família dele que chegou a Paulo. E ali tem várias expressões entre aspas, né, que indica que alguém está falando dentro da leitura. Então a gente faz também a entonação. Ali diz assim: digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo. Aí termina aspas. Ou, aí começa de novo: eu sou de Apolo. Ou, eu sou de Cefas. Ou, eu sou de Cristo. Então sempre o que está ali dentro da aspas, a gente deve tomar um pouquinho mais de cuidado. A leitura segue com algumas perguntas, então a gente também faz aqui a entonação da pergunta: será que Cristo está dividido? E aí ali seguem outras tantas perguntas também. O Evangelho retirado de São Mateus, lembrando que nós estamos no ano litúrgico A, né? Lá no Advento começou esse novo ano litúrgico, o ano A, que é o ano onde a gente vai ouvir mais textos do Evangelho de Mateus, é o ano de São Mateus, para a gente, na liturgia, meditar mais esses textos do Evangelho. Ano A, Mateus, ano B, Marcos e ano C, Lucas. O Evangelho de João é pincelado pelo meio desses 3 tempos, ou no tempo pascal, ou em algumas festas ou solenidades importantes. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz,
e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma bonita liturgia que nos chama a atenção para a vocação. Primeiro, a vocação de Jesus. Percebamos que aquela profecia de Isaías que aparece no texto do Evangelho já é lido na primeira leitura. Então, a vocação de Jesus que vem para iluminar a escuridão. Essa era a profecia de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma luz. Missão de Jesus, vocação de Jesus, iluminar. Paulo, ele também fala da sua vocação, a vocação para ser um ministro da unidade. O povo estava meio separado, brigando lá na igreja de Corinto, e Paulo diz: olha, não vou me usar dos meus dons, da minha oratória para pregar e para dizer para vocês o que é bom, mas vou anunciar o dom de Jesus, o dom de Deus, o Espírito Santo. Que vocês se convertam, porque o Senhor quer que nós estejamos unidos. Vocação de Jesus, iluminar. Vocação de Paulo, unir. E no Evangelho percebemos aí Jesus que caminha, anuncia o reino e chama 4 discípulos nesse texto. Primeiro chama 2, Pedro e André, e depois mais 2, Tiago e João. A gente percebe aqui que é tão bonito, Jesus que passa, chama os pescadores e diz: agora vocês serão pescadores de homens, pescadores de gente. É muito interessante porque na Bíblia o mar é símbolo da morte, do abismo. A gente não sabe o que tem por debaixo daquelas águas, então é sempre símbolo do mal. A rede é o instrumento que tira o peixe do abismo. Jesus, quando diz que eles serão pescadores de homens, está dizendo que eles vão tirar as pessoas do mar, não aqui do mar físico, mas aquilo que o mar simboliza, a morte. O discípulo, o apóstolo, é chamado a ser pescador de homens, ou seja, tirar as pessoas do abismo da morte. Que nós possamos também olhar para essa liturgia e pensar em nossa vocação. Tirar pessoas de situações de risco, de situações de pecado, de situações envoltas pelo mal. Que nós também sejamos pescadores de gentes, que nós tiremos do abismo do mar, do abismo da morte, aqueles que precisam ser resgatados. E Jesus anuncia com essas palavras: o reino de Deus está próximo. Não vamos entender aqui próximo num sentido temporal. Não é que daqui a 5 horas ele vai chegar. Não é próximo só no sentido de tempo, mas próximo no sentido de espaço. O reino de Deus está próximo, está pertinho, está do nosso lado, está na nossa frente, está dentro de nós. Essa é a proximidade que o reino se faz na nossa vida. E que possamos, portanto, acreditando que o reino de Deus está bem aqui pertinho da gente, poder viver com muita fidelidade a nossa vocação, pescadores de gentes, tirar as pessoas das situações envoltas pelo mal e conduzir essas pessoas para a salvação que nos vem através de Jesus.
que possamos rezar, fazer a nossa oração neste domingo, respondendo depois de cada oração: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei vossa Igreja com vossa justiça misericordiosa, e assim ela anuncie com fervor vosso reino e vossa verdade. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Fazei com que nossas comunidades se revistam de vosso amor e sejam praticantes e fiéis na caridade e na solidariedade com os mais fracos e abandonados. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Inspirai a todos os que são cristãos, para que, vivendo o Evangelho, sejam autênticos em suas atitudes e vivam as bem-aventuranças. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Abri a mente e o coração de nossos líderes e governantes, para que sejam justos e autênticos defensores da dignidade dos pobres e sofredores. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei vossa Igreja no caminho sinodal, e que todos os cristãos vivam com alegria essa aurora de vossa graça, caminhando juntos na fidelidade batismal. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. E que possamos contemplar a vocação do profeta Isaías, a vocação de Paulo, a vocação de Jesus, a vocação dos apóstolos e pensar: qual é a minha vocação? O que eu preciso fazer para que o reino de Deus seja mais evidente no mundo? E que possamos assumir aí um gesto concreto de, durante a semana, ser pescador de alguém, ou seja, pescar alguém, tirar alguém do comodismo, tirar alguém de alguma situação errada, de pecado, e conduzir essa pessoa para um caminho melhor, um caminho que conduza a Deus. Possamos então ajudar alguém a voltar para Deus. Com alegria, celebremos com muita fé este terceiro domingo do tempo comum.